Saudações, terráqueos, tudo bom? Mais uma vez, Rodrigo Rezende com vocês aqui na Academia Universalista. E hoje, em nossa sexta aula do Caminho Universo, do nível Universo 1, que é a aula sobre a matriz da vida. Tá? Então, vamos começar hoje de uma maneira bem diferente. Falando sobre a matriz da vida, vimos na aula passada que o universo ele está em expansão e certamente existe algo em equilíbrio em movimento contrário. Então, pensando em Big Bang, nessa expansão e tem o equilíbrio da contração, a expansão, qual é o modelo geométrico que a gente adota como modelo de maior volume? Certo? Dentro da expansão, seria a esfera, como vocês estão vendo aí embaixo na esquerda. Em contrapartida à esfera, o volume, né, o sólido de menor volume, seria o tetraedro, que é uma base piramidal. Então, uma pirâmide de base triangular. Tá? Então, essa pirâmidezinha, esse tetraedro, seria o menor volume, ou seja, dentro do equilíbrio do processo de contração. E se a gente imagina que nessa rede espaço-tempo nós temos contração e, ao mesmo tempo, expansão, vamos unificar as duas geometrias. Então, o que foi feito? Foi colocado um tetraedro dentro de uma esfera, mas como um tetraedro só ficou em desequilíbrio, colocamos um outro no sentido oposto, com vértice na parte inferior em relação ao outro. Tá? E com isso chegamos a essa imagem, bidimensional falando, branca, que é muito conhecida em vertentes religiosas, até Israel, a bandeira, estrela de Davi, ou seja, existem diversos nomes para essa simbologia. Tá? E isso chama a nossa atenção, que estamos primeiro partindo de uma ideia de equilíbrio entre expansão e contração. Colocamos dois elementos em equilíbrio, a contração, a parte da construção em dualidade, em equilíbrio dual, a expansiva ou a destrutiva na sua forma esférica, e chegamos a essa geometria. Tá? E aí o que é interessante? Estamos falando de culturas antigas agora, não estamos falando de ciência, tá? Estamos falando de história, de culturas antigas, e vemos esse símbolo muito presente. Por exemplo, vocês vão ver que símbolos, eles são representações, são perspectivas e relevam importância, claro, porque pode ser uma representação filosófica ou não. Ou você pode ter dado essa simbologia, pode não compreender sua essência e atribui uma importância, um valor, um significado e transmite de uma forma, mas pode ser que sua essência seja uma outra. Então, por exemplo, você vê essa mesma simbologia, olha aí, no Líbano, Egito, Roma, Itália, nos Maias, Israel, Japão, na Suméria, na África, ou seja, diversas culturas antigas, inclusive culturas que teoricamente não tiveram contato, né, muitas delas entre si, mas que representavam essa mesma simbologia. Então isso chama atenção. Isso tem uma grande relevância para essas culturas. Né? Então o que elas transmitiam? Certamente não com o discernimento que a gente tem hoje e o discernimento que a gente pode vir até amanhã. Mas naquela época eles tinham um sentimento muito grande sobre essa simbologia. Né? E o que essa simbologia poderia trazer? Dentro dessa simbologia, tá? Onde nós temos aí na esquerda, ao lado da imagem do Sol, nós temos a esfera com os dois tetraedros, certo? Em sentidos opostos, circunscritos dentro dessa esfera, tá? Gerando essa figura aí de equilíbrio, de expansão e de contração. Onde as bases das duas pirâmides estão dentro da esfera, elas tocam na esfera na latitude, ou seja, a latitude é a distância entre os polos no sentido horizontal do Equador, né? Nós vamos ter a latitude 19,47 graus. É onde estão as duas bases, que pela ideia dos vetores, seria uma zona de maior concentração de energia nessa latitude. E aí, beleza. A gente vai ver agora, né? A gente está um pouco só em civilizações antigas, aquela coisa toda, em uma ideia filosófica. Vamos ver na natureza se a gente consegue observar isso de uma maneira mais clara. Então, vamos para
astros maiores que estão próximos da gente, já que a referência fica melhor em relação a uma esfera. Então vamos pegar uma esfera grande, vamos pegar Júpiter, vamos pegar o Sol. E aí, por exemplo, quando você olha nessa imagem azul aqui no canto, é o Sol ele é azul. Gente, o Sol ele é de todas as cores, ele é branco. Ah, Rodrigo, mas eu vejo amarelo. O amarelo é porque a nossa atmosfera filtra algumas frequências de onda e deixando passar mais o amarelo. Mas se você for para o espaço e olhar para o Sol a luz é branca, porque ele está emanando diversos comprimentos de onda. E se você colocar em uma máquina um filtro para ultravioleta, um filtro para infravermelho, você vai ver o Sol em cores diferentes. Nesse caso é um filtro para enxergar o Sol em um comprimento de onda que você vai ver ele azulado. E dentro dele azulado, você vê que tem aí uma foto em 23 de janeiro de 97 e depois uma foto em 9 de novembro de 1998. Em 97 você vê um período chamado de mínimo solar. Ele quase não tem erupções solares, ele quase não tem manchas solares, atividade solar, quase não tem emanações de matérias violentas por espaço, tá? Então está num período calminho, de boa da galáxia. Mas em 98 ele está bem ativo. E quando você vê bem ele ativo, olha um desenho tênue que fizeram dentro do Sol, mostrando essa latitude. Agora, olha aqui de novo para Júpiter, para o Sol. Eu vou apertar o botão, olha o que vai acontecer. Eu vou traçar uma reta, as três esferas estão em escala, foram colocadas sobrepostas, e vou traçar uma reta na latitude. Olha o que acontece com essa reta sobre o Sol e sobre Júpiter. Passa justamente pelas zonas de maiores atividades. No Sol, de erupção solar. Em Júpiter, passou bem em cima aí da mancha vermelha, que é aquela grande tempestade que desde que o ser humano registra o espaço ela existe. E olha as camadas mais protuberantes aí, né, da sua atmosfera. Então vou voltar aqui, ó, vou ficar piscando, ó, 19,47 e mostrando que são as zonas mais ativas, por exemplo, no Sol, ó, a foto lá em azul, tá? Que é uma outra foto. E se vocês forem buscar fotos de atividade solar, vocês vão notar sempre a presença massiva nessa latitude das erupções. Tem outras regiões, claro, mas a presença é praticamente muito mais forte nessas latitudes, tá? Então, vou ler aqui com vocês, ó, referência simbólica na antiguidade ao Sol, onde notoriamente a latitude é observada a olho nu. Fusão de simbologias antigas com ciência moderna, tá? Então, nosso intuito é o seguinte, todos os povos antigos, inclusive, comentavam de herança, ganharam esse conhecimento de outros povos, enfim, eles davam muita relevância ao Sol e a certas geometrias. Se eles receberam isso de alguém com maior conhecimento, é difícil lidar. O que vamos tentar fazer é pegar esses conhecimentos antigos e ver se a gente consegue linkar com o conhecimento atual nosso. Então vocês podem ver aí que essa latitude está indicando algo para a gente. E a gente já viu em termos da geometria o que pode estar sendo descrito, tá? E quando a gente vai agora, saindo do macro para o micro, nós vamos para a água. Tá? E quando a gente vai falar da água, lembra que eu falei que eu adoro aquelas imagens do congelamento da água? É porque aquele congelamento, aquela geometria maravilhosa está indicando alguma coisa. Então vamos ver se estamos falando do mesmo assunto. E para começar, nós vamos ver o elemento que forma essa rede molecular da água, que é a molécula da água. Tá? E a molécula da água ela é constituída de um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. E eles formam aí um ângulo de 104,5 graus, tá? Onde vocês estão vendo aí no diagrama, onde essa estrutura formada por átomos de moléculas de água, esse arranjo ele tem um arranjo espacial tetraédrico, tá? E aí você já fica pensativo, pô, tetraedro na água, beleza. E temos a água em diversos estados, né, da matéria, onde estamos relembrando aí para vocês alguns estados. O estado sólido, líquido e gasoso, tá? Então, quando nós temos água no estado líquido e que retiramos energia dela, que resfriamos a água, ela começa a se cristalizar, começa a solidificar, entrar no estado sólido. E aí na direita vocês estão vendo aí uma bolha de água congelando no frio, tá? E aí vamos dar um zoom no congelamento da água no próximo slide para ver se esses arranjos tetraédricos juntos formam algum desenho esperado. Então lendo aí com vocês, ó, moléculas tetraédricos juntos seguem uma geometria.
À direita, uma bolha de água congelando. Vamos analisar essa geometria agora. Olha ela aí. Gente, eu acho fantástico. Toda vez que eu posso ver essas imagens aqui 1 milhão de vezes. Eu vou me impressionar juntamente aqui com vocês todas as vezes que eu olhar. Reparem em todas as imagens. Todas, não tem nenhuma aqui. Ó. Você pode olhar todas. Todas elas não tem um hexágono no meio. Tá vendo? Ó? Essa aqui está aqui do meu ladinho, aqui desse lado de cá. Um hexágono, de baixo também um hexágono. Todos têm um hexágono. E sempre ao centro do hexágono tem algum elemento central. Tá? E a partir desse hexágono se formam outras estruturas com outros hexágonos, próximas estruturas com outros hexágonos, e aí ela vai crescendo dessa forma, fractalmente. Hexágono dentro de hexágono, dentro de hexágono, e isso crescendo em uma rede fractal. E aí você começa a analisar, peraí, está começando a me lembrar aquela estrutura da estrela de Davi. Por quê? Olha aquela figura lá embaixo da palavra ali, ao momento, né? No centro do hexágono tem uma estrela de 6 pontas, correto? Vou voltar aqui os slides. Ó. Olha a estrela de 6 pontas aí. Ó. Tá? Então, dentro desse equilíbrio esfera-tetraedros, nós temos uma estrela de 6 pontas, ou seja, um tetraedro para cima e outro tetraedro para baixo. E quando a gente vai para a água, que ela congela, nós vemos essa presença das 6 pontas. 6 pontas dentro de um hexágono. O hexágono, bidimensionalmente falando, é um elemento geométrico com as 6 pontas, tá? E com o ponto central ali, que a gente vai ver o que é esse ponto central. Então, a própria água está mostrando o seguinte, que quando os tetraedros começam a se unificar em um arranjo, ele segue sempre o modelo. A água não congela diferente aqui, ou não vai congelar diferente em um outro lugar. Ela vai congelar seguindo a mesma geometria, o mesmo padrão. Lembra que a gente falou da cuba de gelo? Então ela está seguindo uma cuba, mas essa cuba, qual é o formato dessa cuba? A gente, quando olha para o universo, tudo que você olha no universo, você para fora, tudo é o quê? Redondo. Os planetas são redondos, a Terra é redonda. Não venha dizer que é plana, pelo amor de Deus. Então a Terra é redonda, os astros, as estrelas, tudo tende à esfera. Uma bolha de sabão é uma esfera. Tudo tende a essa geometria. E o que é isso? Estamos vendo sempre as camadas exteriores, sempre as capas, sempre o por fora de tudo, tá? Então, tudo que está fora, na parte expansiva, ela tende a uma esfera. Mas e o que está dentro não é necessariamente dentro da esfera, mas é o arranjo que gerou a esfera. Porque a esfera e esse arranjo interno dos dois tetraedros é a mesma coisa, tá? Só que não estamos falando necessariamente da mesma dimensão. Estamos falando a matéria eclodindo em uma estrutura para ser estabilizada em uma esfera, mas com sua construção interna a partir dessa forma, tá? E é isso que a gente vai falar sobre ela mais. Outra coisa, quando a gente fala de crop circles, primeiro, o que são crop circles? São aquelas imagens gigantes que aparecem misteriosamente em plantações desde muito tempo atrás, tá? Principalmente a gente veio falar de relatos na Inglaterra, mas não só na Inglaterra, em diversas partes do globo, até Brasil. Agora, uma boa parte delas é altamente duvidosa. Hein? As do Brasil, então, eu acho muitas... Umas na Amazônia, não. Achei muito interessantes. Umas imagens muito antigas que apareceram aí foi no solo mesmo, não na vegetação. Tem algumas, como por exemplo, uma fabricante de processadores. Eu nem coloquei imagem, mas na edição eu vou ver se eu coloco agora aqui. Ó. Olha essa imagem. Esse crop circle, ele foi produzido pela NVIDIA, que é um fabricante de processadores. É fantástico, bem complexa a estrutura. Então, muitas dessas imagens são feitas pelo homem, podem ser feitas. Tá? Agora, olhando essas imagens aqui, imagens da década de 70, 80, enfim, de diversas épocas, tem imagens como essa que tem diversos círculos, com círculos pequenos ao redor. Gente, essa imagem é gigantesca, é um fractal, é altamente simétrica, é muito bem feito. Isso é na vegetação. Vegetação essa que não quebra, os galhos são só dobrados. E em há algumas pesquisas que identificaram nessas dobras umas alterações biológicas aí nas suas estruturas de DNA, enfim.
radiação, eletromagnetismo, energia estática no local alterado. Existem alguns crop circles que já deixaram alguns pesquisadores sem compreender bem. Mas é um fenômeno que tem muita mentira? Tem. Mas basta um ser verdadeiro para atestar que o fenômeno é real. E com certeza tem, gente. Existem gravuras aí de uma sofisticação que apareceram durante a madrugada, sem deixar vestígios, sem deixar mérito para ninguém, sem fazer propaganda. Então chama atenção. Agora o detalhe, eu não vou nem entrar no mérito de se esse desenho em específico ele é real ou não. Mas o que me chama a atenção é o seguinte, a grande parte, se não quase totalidade desses desenhos, eles estão representando algo que é justamente o que estamos conversando aqui. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui na edição, vou colocar para vocês verem agora. Reparem essa animação aqui. É uma animação do documentário Thrive, mostrando o Crop Circle, e aqui eles estão mostrando 3D o que a imagem representa. E olhe o que é essa simbologia. NASA continues to officially deny extraterrestrial contact of any kind. And yet, year after year, these spectacular creations appear. So what might these remarkable designs mean? Here are some two-dimensional versions that seem to be revealing the torus in 3D. And here is the vector equilibrium. And the related pattern of 64 that we saw encoded in the arts of so many ancient cultures. Gente, essa simbologia não é um mero diagrama esotérico para você fazer uma tatuagem legal. Não é nada disso, tá? Isso é ciência avançada. Isso é tecnologia. Isso é desenhar a estrutura fundamental do vácuo. A estrutura fundamental dessa rede espaço-tempo, dessa forma de gelo aí que cria a existência matéria. E qual é a melhor maneira de você descrever isso? Se você tem um conhecimento avançado, vai chegar em uma vegetação, ou em uma parede, ou em um desenho, o que é que você vai fazer? Você vai escrever funções matemáticas, aí cada um escreve função matemática de acordo com o seu linguajar. Nós temos números, e se você não escreve 3 dessa forma, é 3 pontinhos ou 3 é uma outra coisa estranha, a gente não vai se entender. E qual é a forma universal de a gente poder conversar? Se chama geometria. Porque se eu desenho um planeta, você pode ser o extraterrestre que for, morar em que lugar que for, você vai entender que aquilo é uma estrela, que aquilo é um planeta, porque você está enxergando a mesma coisa que eu estou. A maneira como a gente lida com essa informação, a linguagem é que é diferente. Então a geometria está aí. Então não adianta eu fazer a equação matemática para essa geometria. Eu prefiro mostrar o quê? A geometria. E aí você que quebra o seu cabeção, evolua, desenvolva até chegar a uma dedução científica do que seja essa geometria. E, gente, praticamente todos os crop circles estão mostrando, ó, tem um aí que veio destacar um tetraedro, e repare que o desenho até é tridimensional, né, foi feito na perspectiva de dar a ideia de 3D, o tetraedro dentro de uma esfera. Destacaram um tetraedro dentro da esfera. E essas outras imagens, que tem várias bolinhas aí e tal interligadas, se você pegar todos esses pontos e linkar
e expandir isso tridimensionalmente, vamos chegar ao quê? A flor da vida, vamos chegar à matriz da vida que a gente vai falar daqui a pouco. A essa estrutura fundamental do vácuo. Tá? Então não são símbolos, são equações, são gráficos. Isso é tecnologia que está sendo apresentada aí. Deus sabe por quem, mas a humanidade está vendo isso desde sempre. A gente viu lá no início, culturas antigas estão mostrando essa simbologia, e essa simbologia está sendo passada para a gente de diversas formas. E ainda dizem que a gente não está recebendo nenhum tipo de ajuda nem nada, né? E dentro, voltando aqui um pouco da água, estamos falando desse hexágono, repare que o pontinho central, a singularidade, ela se expande até chegar num desenho de equilíbrio, que é esse hexágono. Hexágono esse, que aí se expande fractalmente até uma outra escala de hexágono. E isso a gente vai ver agora. O que é a singularidade? É a qualidade do que é único, distinto, singular. Gente, você, sua consciência, por exemplo, é uma singularidade. Por quê? Em todo o universo, você é uma perspectiva única. Não existe nada no seu lugar de observação. Só você. Então, você é uma singularidade. Tudo tem a sua singularidade. Um elétron tem uma singularidade. Um próton tem a sua singularidade. Rodrigo tem a singularidade dele. E uma árvore tem a sua singularidade. Enfim, uma estrela tem a sua singularidade. Tudo tem uma singularidade. Tá? Que é um ponto daquela rede do universo. Tá? Daquela rede espaço-tempo. E quando a gente vai analisar a geometria que estabiliza as forças dessa singularidade, não adianta você ter uma singularidade aqui só com duas forças neutralizando, equilibrando nesse sentido. Qualquer coisa nesse outro sentido não estaria equilibrado. Então vamos colocar nesse sentido também, na diagonal. E aí chegamos a esse desenho aí, que é a matriz vetorial do equilíbrio. Tá? O equilíbrio, a partir de um ponto, a partir de uma singularidade, se dá estabilizada por 12 vértices. E aí eu vou colocar uma frase que talvez seja conhecida por algum de vocês. Assim é o caminho à vida. A vida representando o que? A singularidade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É uma singularidade sendo estabilizada por 12 vértices de força aí, como eu demarquei aí por essas setinhas vermelhas que vocês podem contar. São 12. Então imagina, uma singularidade estabilizada por 12 vértices. E aí você vai ver essa figura aqui, ó. Certo? Uma referência, uma singularidade, um novo evento horizonte com 12 forças ali estabilizando. Isso pode ser uma metáfora, isso pode ser uma coisa bonitinha que o povo antigo lá, ou isso é um conhecimento que estão trazendo em diversas maneiras. Vocês viram Jordano Bruno morrendo na fogueira, vocês viram muita gente sendo assassinada pela igreja medieval, então você não poderia bater teste, dizer, sou cientista, tenho liberdade de expressão, eu vou defender aqui a matriz vetorial. Antes de você falar vetorial, você já estava pegando fogo. Tá? Então o que acontecia? Vamos jogar isso como fábula, vamos jogar isso como suposta alquimia, uma coisa diferente. Ó, isso aqui é uma coisa esotérica, isso é secreto, isso aí é da cabala mística aleatória grega romana, sei lá o quê, e aí tome nome, e se você tinha conhecimento, você queria passar para o outro. Mas você não podia se expor tão grande durante aquela era das trevas, uma era, desculpa o termo, desgraçada para a humanidade, culpa da igreja medieval, tá? E, enfim, então temos aí agora o elemento básico do equilíbrio, que é a matriz vetorial do equilíbrio, que seria a matriz da vida. Seria a singularidade, o ponto, balanceada por essas linhas de forças todas, tá? E agora a gente, com isso, com essa essência, que desse elemento ele vai se expandindo fractalmente, nós vamos agora começar a lidar com a estrutura do tudo, tá? Então vamos ver que isso aí não é a parte do todo, isso aí é a parte central de um elemento maior que gera equilíbrio. Que é esse cidadão aí. Gente, essa é a chamada flor da vida, tá? Esotericamente é conhecida dessa forma. Ou geometria sagrada, existem diversos nomes, tá? Então vamos ler aqui com vocês, ó. O equilíbrio se expande fractalmente, originando as escalas da vida a partir de uma singularidade. Na primeira figura da esquerda,
é a matriz vetorial do equilíbrio, como vocês estão vendo em amarelo. E seus vetores de força aí, estabilizando o núcleo, que é a singularidade, o ponto central. A figura à direita já é uma expansão dessa matriz vetorial do equilíbrio. Vocês podem ver que tem a matriz vetorial do equilíbrio dentro, que se expande, tem uma mais inclinada, que se expande e tem uma mais inclinada ainda, gerando todo o conjunto de 64 tetraédros, que a gente vai falar na próxima aula, que é a figura lá da direita, que é a chamada flor da vida. Certo? É a figura que gera, aí sim, em toda a sua estrutura, a verdadeira forma aí do tudo. Que é a mesma coisa desse terceiro desenho. Esse desenho mostra a própria flor da vida em seu movimento, seu fluxo de energia. Há uma emanação nos equadores, é uma emanação de energia, energia essa que girando volta para os seus polos, volta para a singularidade e há uma emanação e fica nesse fluxo que vocês vão ver na próxima aula, inclusive a animação sobre isso. Então estamos chegando, gente, a um novo desenho da estrutura fundamental do vácuo, ou seja, dessa rede espaço-tempo, onde a partir dessa geometria a realidade se faz presente, tá? Nós somos tudo, a realidade ela é construída em cima dessa geometria, ou seja, quando a energia, como elemento básico, fundamental no universo, quando a energia ela muda de estado, da forma como a água muda, se solidifica, se você pega uma água e coloca na cuba de gelo, ela vai assumir a forma da cuba de gelo. Então a cuba de gelo das galáxias universal, quando a energia ela se condensa, quando ela diminui, quando ela muda seu estado, ela está em cima dessa geometria. E ela vai se tornar visível e vai explicar e vai integrar todos os padrões que a gente está buscando, tá? Então, gente, a viagem do conhecimento continua. Começou a complicar um pouquinho alguns conceitos, mas a gente vai trabalhando eles mais de uma vez, inclusive integrando, como eu falei, né, com outras áreas do conhecimento, justamente para vocês se familiarizarem e poderem, na casa de vocês, quando vocês forem na praia, enxergarem isso acontecendo em tudo, tá? Então, gente, valeu, obrigado aí pela atenção. Estamos chegando na próxima aula, vai ser a 7ª aula, que é a última aula do nível Universo 1, e vamos entrar agora no que é o duplo torus, que é justamente essa flor da vida, que é esse modelo, como funciona essa geometria do tudo, tá bom? Então a gente se vê daqui a pouquinho, hein? Até a próxima aula. Tchau, tchau!